Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, uma boa notícia aí, né? A Justiça está se mexendo, ela está cobrando do INSS aí prioridade para incapacidades que estão aí com necessidade, os segurados estão com gravidade, não pode ficar esperando. E o INSS está deixando muito, né? Como sempre, a desejar. Questão de prazos, questão de direitos, questão de leis para serem cumpridas. E a Justiça está intensificando a cobrança porque o INSS dê prioridade às análises de benefício envolvendo essas incapacidades graves. Esse movimento está surgindo, está tendo muito aumento de reclamação sobre a demora de perícias, atrasos prolongados, situações em que os segurados com doenças severas acabam ficando aí sem qualquer renda durante meses. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável para quem paga o direito a uma necessidade, um acidente, uma doença, qualquer um está sujeito a isso, ter que passar por um problema grave desse, principalmente na hora que mais precisa. Essa exigência judicial, ela está buscando garantir que as pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, elas não sejam mais prejudicadas com lentidão administrativa e tenham acesso rápido a benefícios. Tá? Isso que pode definir a própria sobrevivência desse segurado. Tanto é que na própria Justiça nós estamos vendo mudanças que nós vamos tratar sobre isso aqui. Em casos em que precisam de tratamento prioritário, são aqueles relacionados a doenças degenerativas, por exemplo, câncer, transtorno mental severo, doenças incapacitantes de evolução rápida, condições clínicas que exigem tratamentos contínuos. A Justiça entende que nessas situações a demora pode agravar ainda mais o quadro do segurado, causando danos irreversíveis. Por isso, determina que o INSS trate esses pedidos com urgência, tanto na marcação da perícia quanto na análise final. E você, segurado, precisa saber disso para você poder tomar aí atitudes no caso de você ser desrespeitado. O aumento das ações judiciais contra o INSS mostra que muitos segurados buscam o judiciário porque não conseguem ter seus direitos atendidos administrativamente. A morosidade nas perícias, a falta de prioridade nos quadros graves têm sido fatores determinantes para a judicialização. Diante desse cenário, juízes de várias regiões do país passaram a emitir ordens específicas, obrigando o INSS a reorganizar fluxos internos para acelerar esses atendimentos. É claro, isso não pode continuar, pessoal. Esses absurdos que nós estamos vendo, sabe? Prazo descumprido, pessoas... Eu mostrei um vídeo da própria mídia, que olha lá, é comprada, né? Nós sabemos, a televisão aberta aqui, essa rede de esgoto, Bandeirantes, Record, você assiste um jornal ali, aquilo existe para te manipular, porque a verdade não é essa. Nós estamos vendo aí denúncias em cima de denúncias acontecendo em cima do INSS, tá? Eu coloquei até bebês estão fazendo empréstimo consignado no INSS, o seguro defeso, canoinha de pescador para 2 pessoas, tem 1.000 pessoas recebendo seguro defeso para cada canoa. Não estamos falando de barco de pé, não estamos falando de canoa. Tem municípios aí que isso é utilizado para ficar elegendo vereador, prefeito. Agora, quem se vende por causa de um seguro defesa, por causa de um Bolsa Família, por causa de um Bolsa Gás, prejudica o país inteiro, porque eles dão R$600 de Bolsa Família e tiram 600 milhões em cima de uma patotinha. E o prejuízo, isso nós não estamos falando de um rombo. Isso é um prejuízo de bilhões que poderiam ir para a saúde, para a segurança, para a educação, para saneamento básico. Olha lá em Belém, no Pará, a COP30. Os políticos ficaram indignados com o chanceler alemão, que falou a verdade. Os caras montaram lá um esqueminha de COP30 lá, e não mostram o esgoto andando pelas ruas, as fezes, gente tomando banho nas fezes, tudo desestruturado. O país inteiro está assim. Quer dizer, não se tem organização, não se tem controle, e a Justiça não pode se calar perante a isso. E nós estamos falando de uma questão que é INSS. Quem procura o INSS não procura para se divertir, não procura porque é bacana, porque é legal, porque é bem tratado, não. Nós sabemos como é que funciona o sistema. E essas pessoas não estão ali de graça, não é benefício social, não é esmola, não. Se você tem direito a um benefício de incapacidade, é porque você paga o INSS no momento em que você sofreu um acidente ou uma doença, e você tem que ter ali a carência, que é as 12 contribuições, que não é exigida em alguns casos.
senão você não tem direito a benefício de incapacidade. Quer dizer, além de você pagar, você ainda é obrigado a passar por esse tipo de coisa. Um dos argumentos que a justiça está utilizando, que é a Constituição, que ela garante, sabe, imediatamente, integralmente, que o trabalhador, por motivo de doença, de saúde, ele tem direito, desde que ele comprove que a incapacidade é grave, através de documentação, exames, laudos, o Estado tem obrigação de atender a obrigação rapidamente. A espera prolongada, segundo os magistrados, viola o princípio de dignidade da pessoa humana e coloca o segurado em risco. Além das doenças graves já conhecidas, também ganham a atenção da justiça os casos de transtorno psiquiátrico, esquizofrenia, transtorno bipolar em estado avançado, depressão profunda com risco de suicídio. A justiça afirma que atrasos desses processos e que envolvem diagnósticos severos podem resultar até num agravamento emocional, abandono do tratamento, risco eminente à saúde. Sabe, outro ponto que levanta aí decisões recentes é a necessidade do INSS aperfeiçoar o uso de documentos apresentados pelos segurados como exigência. Agora, exigem, e muitas vezes o segurado chega na frente do perito e o perito despreza. O que um especialista que acompanha muitas vezes um caso até de anos, o perito ali, ele olha para ele aquilo como se não fosse nada. Quer dizer, isso não pode funcionar assim. Sabe? O INSS reclama que tem muita ação judicial. Ué, mas para não ter ação judicial, ele tem que fazer a parte dele, que não faz. Quer dizer, o INSS virou o quê? Um centro de corrupção, como sempre foi, né? Nós tivemos Lalaus, Georginas. Hoje o Lalau e a Georgina é batedor de carteira perto desses ladrões. Né? A Georgina, que foi um escândalo na época, roubou milhões. Hoje os rombos, só desses descontos de aposentados e pensionistas que foram indevidos, são bilhões, estão falando em 80 bilhões. O Lalau e a Georgina, perto desses ladrões de hoje, são batedores de carteira, são ladrões de cofrinho de criança. Essa é que é a verdade. A justiça tem determinado que quando o segurado já possui, por exemplo, laudo de um especialista do SUS ou de um hospital de referência, o INSS não pode ignorar essa documentação. Essas condições graves nesses documentos devem, ao contrário, acelerar o processo, não retardar. A interpretação para evitar que o trabalhador doente fique desamparado e confirme logo, não tem essa. Não pode ficar na mão de uma pessoa, sabe, que muitas vezes tem o ego lá em cima, que, diferente da justiça, a liberação de um benefício do INSS está na mão de um perito. E muitos não têm responsabilidade nenhuma. Muitos escolheram a profissão porque querem ganhar dinheiro, mas não têm amor ao que fazem. Basta ver como está sendo tratada a saúde no país, né? Você chega com problema de joelho, os caras fazem uma mudança de sexo. Você está dando risada disso? Aconteceu. Esse caso apareceu na televisão. A pessoa foi para operar o joelho e quando acordou tinham feito uma mudança de sexo na pessoa. Olha os absurdos. Outro dia a mulher ficou 9 horas dentro de uma UPA e quando foi atendida, o marido lá tinha um problema sério de saúde, o médico receitou um remédio de cachorro para o marido dela, um remédio veterinário. Quer dizer, olha como que está a situação desse país, que país do futuro é esse? Né? Votando nessa cambada que quer liberação de droga, que não respeita criança em escola, que são a favor de bandido. Onde bandido é vítima da sociedade? Eu tive que começar com 14 anos de idade, trabalhar com registro em carteira, e o dinheiro não ficava comigo, não. O dinheiro era para dentro da minha casa, para ajudar a minha mãe. E vem com esse papinho que vagabundo é vítima de sociedade. Olhem quem vocês estão votando. O INSS também. Quando você põe o dedinho lá na caixinha mágica, você está escolhendo como esse instituto vai ser administrado. E tem idiotas aqui que falam para mim que INSS e política não tem nada a ver. Bom, a prioridade deve se estender às situações de incapacidade que impedem o segurado de realizar atividades básicas, principalmente que não conseguem se locomover, não se alimentar, não conseguem realizar cuidados pessoais. Esses casos, segundo decisões recentes, eles devem ser tratados com urgência, pois representam um risco imediato de agravamento e perda até de autonomia. Outro motivo de preocupação é a fila recente, né, que estão crescendo os pedidos, que eu falei, a reportagem, até a rede esgoto falando, 3 milhões de pessoas aguardando. Quer dizer, embora venha aumentando, sabe, o INSS diz que está aumentando
o número de perícias realizadas, especialistas afirmam que é a grande dificuldade, né? E principalmente para casos graves. A cobrança judicial, pessoal, visa melhorar o atendimento. A justiça, ela tem outros mecanismos. Apesar de estar passando por problemas, por quê? Pela má administração de INSS, que está afogando o judiciário. A quantidade de perícias, o judiciário não é como o INSS, que tem peritos como funcionário. Esses peritos são convocados para a justiça, eles ganham pelas convocações. E está faltando especialistas. E na justiça não é qualquer médicozinho, não, são especialistas. E está tendo problema até de marcação de perícia pela quantidade. Quer dizer, o INSS, além de não cumprir a parte dele com a população, com o pagador de impostos, ainda reflete a incompetência dentro da própria justiça. Muitas vezes os juízes fazem o quê? Eles, num caso de vulnerabilidade, num caso extremo, onde o segurado precisa de um tratamento contínuo, precisa tomar um remédio contínuo, o que eles fazem? Eles antecipam uma tutela antecipada, uma liminar, aonde esse segurado ele não precisa ficar aguardando o final do processo para que ele comece a receber o que lhe é de direito. Quer dizer, graças a Deus que ainda o judiciário está agindo dessa maneira. E vamos esperar que essa pressão funcione. Agora, pessoal, está na hora de acordar também, né? Não adianta ficar esperando que a mudança venha dos outros, né? Busque informações, vá atrás, faça a sua parte. INSS não é para amadores. Meu amigo e minha amiga, muito obrigado aí pela atenção. Você que chegou até agora aqui no vídeo, que Deus sempre abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, saúde, prosperidade, com tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, lhes desejo em dobro. Vou deixando aqui um forte abraço, lembrando, atenção, pessoal, as mudanças dependem do que nós fazemos. E vou deixando um forte abraço e até os próximos vídeos.